Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Nilmar Costa e este é o meu canal apologético, ou melhor, um canal de orientação para a defesa da fé cristã, com um programa chamado E aí, pastor, o que é que a Bíblia diz? Um lugar onde você tem a oportunidade de ouvir esclarecimento bíblico sobre temas delicados, complexos e polêmicos, sobre os quais muitas pessoas gostariam de saber o que a Bíblia tem a dizer. E a pergunta de hoje, quem me fez foi uma ovelha minha, da minha igreja. Ela pergunta assim: pastor, um cristão pode ou deve usar tatuagem? E aí, pastor, o que é que a Bíblia diz? Bom, esse é mais um assunto ultra, hiper, super polêmico. Há quem abomine a hipótese de se marcar o corpo, já outros não veem nenhum problema nisso, problema nenhum. Mas o que é que a Bíblia tem a dizer sobre tatuagem? A questão é que o único texto em que a Bíblia fala claramente sobre tatuagem é em Levítico 19:28, sem contar, é lógico, com os textos de Apocalipse que falam da marca da besta, mas lá não está claro que essa marca vai ser um tipo de tatuagem. Isso não passa de especulação. E diga-se de passagem, eu espero que você nem esteja aqui na Terra durante os dias de tribulação para conferir. Eu aposto até que somente em ouvir isso, você disse um amém bem forte aí do outro lado da tela. Brincadeiras à parte, o texto de Levítico 19:28 diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Muita gente usa esse texto como base para fundamentar a tese de que o crente não deve fazer tatuagens. Mas a pergunta é, qual é o contexto desse texto em Levítico 19:28? No contexto dessa passagem, a gente vê a adivinhação, a feitiçaria no verso 26 e elegia a mortos. Ou seja, originalmente, ninguém se tatuava porque isso estava na moda ou porque achava legal e exótico. Naquela época, as pessoas faziam tatuagens porque essa era a prática que estava ligada a outras que eram abertamente pecado. A questão é que o povo de Deus, como diz a Bíblia, em hipótese nenhuma deveria participar de jogos ou rituais de adivinhação, nem em feitiçaria, nem em qualquer outra forma de idolatria. E quanto aos entes queridos que morreram, o povo de Deus deveria receber a mão consoladora de Deus através do Espírito Santo no lugar de procurar rituais ou formas de invocar ou reverenciar os mortos. Vale frisar que a tentativa de invocar os mortos não somente é biblicamente condenada, como é também uma ilusão, uma vez que uma pessoa depois de morta não pode mais interagir com os vivos. Isso fica muito claro em Hebreus 9:27. Daí alguém pode perguntar assim: e quanto a todos os mortos que supostamente se comunicaram com os parentes vivos? E o que dizer dos relatos de pessoas que receberam visitas de aparições de mortos? A Bíblia diz que Satanás tem o poder de até mesmo se transfigurar em anjo de luz, quanto mais de se passar por um parente falecido. Dá para melhor a gente entender mais o contexto de Levítico 19:28, comparando ao texto paralelo de Deuteronômio 14:1 e 2, que trata do mesmo assunto, mas omite o assunto tatuagem. O texto diz assim: vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus, não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Aqui a gente vê que o povo de Deus era especial, separado para Deus e deveria ser diferente dos outros povos. Práticas comuns em outros povos não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. Da mesma forma, o fato de ser comum em nossos dias alguma modinha, seja ela tatuagem, piercing ou qualquer outra coisa, isso não significa necessariamente que a gente deve fazer. Às vezes até tatuagens bem pequenas podem trazer mensagens que você ainda desconhece, como no caso da tatuagem do infinito, um desenho que parece um laço e que simboliza, além de uma constante transformação, a ideia da reencarnação. O olho de Horus, que é o desenho de um olho com uma coisa tipo uma lágrima caindo dele, esse símbolo é chamado entre os satanistas de olho de Lúcifer.
Tem também a cruz de Nero, ou pé de galinha. É um desenho que parece com um pé de galinha dentro de um círculo, e é na verdade também um símbolo satânico. Agora vamos direto ao ponto. É pecado se tatuar hoje? É pecado. Olhando apenas para esses textos bíblicos que a gente leu, não é possível dizer que se tatuar é pecado. Daí a gente precisa analisar alguns outros princípios que vão mostrar para a gente se é recomendável que a gente faça ou não uma tatuagem. Primeiro, tudo que a gente, um cristão, deve fazer, deve ser para glorificar a Deus. A gente cansa de ouvir pessoas dizendo por aí, eu quero me tatuar porque eu acho estiloso. A pergunta é, será que essa é razão suficiente para alguém se tatuar? Segundo, um cristão não deve amar nem se associar com as coisas desse mundo. Nesse sentido, é preciso que a gente faça um autoexame, é preciso que a gente peça a Deus que submeta o nosso coração a uma ressonância magnética espiritual, para revelar para a gente se não estamos querendo nos associar com um certo grupo ou a um valor que não seja de Deus. 1 João 2,15 fala sobre isso. Terceiro, um cristão não deve trazer escândalo com as ações dele. Isso ocorre não só no meio cristão, para muitas pessoas, para a geração dos nossos pais ou avós e forças armadas, por exemplo, não enxergam a tatuagem com bons olhos. Então, uma das perguntas que um cristão deve se fazer é, será que eu vou causar algum escândalo, um escândalo em alguém? Romanos 14, 15 e 16 faz a gente refletir sobre isso. Só que, infelizmente, em vez de se fazer essa pergunta, tem muito cristão que diz assim, dane-se, eu não vou para o inferno por causa de tatuagem, então eu vou fazer minha tatuagem, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Sim e não. Sim, você não vai para o inferno por causa disso. Mas se você escandalizar alguém, Jesus disse, ai daquele por quem vier o escândalo. Lucas 17, 1 e 2. E não. Se você for um cristão, o seu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 mostra isso. Quarto, e se os meus pais forem contrários? Se seus pais forem contra o fato de você querer fazer uma tatuagem, fica claro que você não deve fazer, pois a Bíblia diz que você deve obedecer seus pais enquanto você não constituir a sua própria família. Efésios 6 e 4 mostra isso. Quinto, outra questão a se refletir é o recato. A Bíblia pede que o cristão se vista de forma recatada. 1 Timóteo 2 e 9 é um aspecto do vestir recatadamente, que a gente se certifique de que cada parte do nosso corpo esteja coberto com roupas adequadas. Mas note que o significado essencial do recato é não chamar atenção para si mesmo. As pessoas que se vestem com recato fazem de um jeito que nunca chamam atenção para si mesmas. Tatuagens, muito geralmente, são chamativas. Neste sentido, as tatuagens não são recatadas. E caso alguém queira perguntar, essa regra se aplica ao piercing também? Sim, se aplica. Só um parêntese aqui, como curiosidade. Você sabia quando a tatuagem chegou no Ocidente? Mais ou menos no século XVIII, por viajantes e marinheiros. E por falar nisso, o marinheiro Popeye ostenta 2 âncoras tatuadas nos braços. Ainda hoje, marinheiros são associados a tatuagens no imaginário popular, mas na vida real não é bem assim. Das Forças Armadas Brasileiras, a Marinha é justamente a mais rígida com candidatos tatuados. Bom, ainda que a gente tenha lido muitas referências bíblicas, mesmo assim eu não posso afirmar abertamente que fazer uma tatuagem em si seja errado. No entanto, é preciso sondar o nosso coração e olhar ao redor para ver se isso vai promover a glória de Deus ou vai causar confusão em casa ou na igreja ou aonde você for. É preciso lembrar também que retirar uma tatuagem é praticamente impossível por ser muito caro. Então pense 2 vezes. O que hoje parece aceitável para você que é jovem pode não ser tão bom assim quando você estiver casado, trabalhando e tendo que ensinar os seus filhos. Não pergunte apenas por que é errado se tatuar, pergunte por que seria certo fazê-lo. Rodolfo Abrantes é considerado uma super referência para a geração cristã jovem. Aliás, uma referência tatuada.
E no início da conversão dele, Rodolfo conta que passou uma fase de muitas tatuagens. Um dia, enquanto se olhava na frente do espelho para ver em qual lugar ele iria fazer mais uma tatuagem, Deus fala com ele. Deus diz assim: chega. Rodolfo diz, e aqui eu vou citar ele literalmente numa fala que ele fez durante uma pregação na Igreja Comunidade da Graça, na capital paulista. Ele disse assim: ele me mostrou a vontade dele para mim. Ele me pediu algo e eu tenho a oportunidade de dar uma resposta para ele. Eu gostava de uma coisa, mas amei a outra. Eu amei ouvir a voz de Deus. Rodolfo lembra que enquanto Jesus torna as pessoas novas criaturas, muitos tentam negociar com ele. Daí Rodolfo aconselha: não quero jogar um peso sobre você, mas você está querendo jogar uma coisa do seu velho eu para cá. E Jesus está dizendo: tem tantas coisas mais interessantes do lado de cá. Por que você está tão preocupado com as coisas que você gostava antes? Cara, eu tenho que confessar que eu sou um fã tanto da caminhada cristã do Rodolfo quanto da opinião dele sobre tatuagem. Agora eu quero fechar o nosso esclarecimento com as palavras de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Você quer marcar o seu corpo com alguma coisa? Faça como Paulo. Ele diz: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, 17. De forma muito clara, o apóstolo Paulo diz em outras palavras, e aqui eu fecho o nosso episódio de hoje com a fala de Paulo: no corpo nada de tatuagens, só cicatrizes de guerra das minhas batalhas vencidas por Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.